Existe algo profundamente cruel numa promessa não cumprida. Você abre o celular às 6 da manhã, antes mesmo de levantar da cama. Abre o LinkedIn, o InfoJobs, a Gupy, o Indeed, vê uma vaga perfeita. Título alinhado com sua experiência. Salário competitivo, empresa conhecida. Você sente uma pontada de esperança. Talvez hoje, talvez agora. Você atualiza o currículo pela 10ª vez. Inclui palavras-chave. Remove experiências antigas. Escreve uma carta personalizada e clica em candidatar-se e espera. O que você não sabe é que naquele momento, você entrou num sistema que não foi desenhado para ser humano. Foi desenhado para ser escalável. E escalável significa volume. Volume significa número. E número significa que você deixou de ser pessoa. Você virou um dado. Segundo o IBGE, milhões de brasileiros estão desocupados ou subutilizados. Isso significa milhões disputando milhares de vagas. Mas o que poucos questionam é: essas vagas estão realmente disponíveis? Nos Estados Unidos, reportagens do Wall Street Journal apontaram que uma porcentagem significativa das vagas online permanecia aberta mesmo quando as empresas não estavam contratando. O termo Ghost Job, ou vaga fantasma, surgiu para descrever esse fenômeno. Vagas que existem digitalmente, mas não concretamente. O incentivo é invisível. Publicar uma vaga é barato. Contratar é caro. Empresas publicam vagas para testar o mercado, mapear talentos ou até para demonstrar crescimento a investidores. Nada disso é ilegal, mas o impacto para quem se candidata é devastador. Porque você não sabe que está participando de uma simulação. Mais de 70% dos currículos enviados online passam primeiro por um sistema automatizado chamado ATS. Ele não lê sua história, ele escaneia palavras, ele não entende nuances. Ele identifica padrões. Book pode ter 15 anos de experiência, mas se não usar a palavra exata da vaga, você é descartado em segundos, sem que ninguém saiba que você existiu. Imagine uma vaga com 1.200 candidatos. O recrutador não vai ler todos os currículos. Ele verá talvez 50 ou o resto é eliminado por filtros e você pode estar nesse grupo. Sem saber, as plataformas de vagas são empresas de tecnologia. Elas lucram com assinaturas, publicidade e dados. Quanto mais tráfego, maior o valor. Quanto mais vagas, mais tráfego. Volume é o motor, não a intenção de contratar. E ninguém precisa mentir para que isso aconteça. O sistema já se organiza sozinho. O impacto psicológico disso é profundo. A ausência de resposta, o silêncio digital. Você começa a duvidar de si mesmo. Mas talvez o problema não seja você. Talvez a estrutura esteja falhando com você. E os seus dados. Seu currículo é valioso. A LGPD protege seus dados pessoais. Mas na prática, ele pode circular por múltiplos sistemas, ficar armazenado por anos e alimentar bancos de talentos sem que você saiba quando é excluído. Aqui chegamos ao paradoxo brasileiro. De um lado, empresas dizem: não encontramos profissionais qualificados. De outro, profissionais com graduação pós-graduaca e anos de experiência passam meses sem recolocação. Como isso é possível? O problema não é só qualificação. É correspondência. E essa correspondência hoje é mediada por algoritmo. Se o sistema exige 5 anos de experiência com uma ferramenta e você tem 4, você pode ser eliminado. Mesmo sendo capaz de aprender, o algoritmo não negocia. Ele filtra. Além disso, há o impasse salarial. Empresas buscam alta qualificação com salário moderado. Candidatos buscam remuneração compatível com sua trajetória. O resultado, um impasse silencioso. E a vaga continua aberta, recebendo candidaturas, alimentando métricas. E quando você vê aquela mensagem, mais de 1.200 pessoas se candidataram, isso causa desânimo. Mas esse número não significa que 1.200 pessoas são qualificadas. Significa que 1.200 clicaram. A vaga pode nunca ser preenchida. Ela pode servir apenas para mapear talentos. A ausência de transparência é o verdadeiro problema. Muitas vagas ativas são, na verdade, para banco de talentos, uma prática legítima, mas que se torna questionável quando não é comunicada com clareza. Vamos sair dos números. Imagine alguém com 45 anos.
experiência sólida, família para sustentar. Ele envia 80 currículos e recebe 2 retornos automáticos. Nenhuma entrevista. A sensação não é profissional, é existencial. Ele começa a se perguntar se ficou obsoleto. O sistema não avalia maturidade. Ele avalia palavras-chave. Agora, imagine um jovem recém-formado, enfrentando a exigência de experiência prévia. A frustração é diferente, mas igualmente profunda. O recrutamento digital se expandiu rápido. Antes, entregar um currículo exigia esforço físico. Hoje, um clique substitui o deslocamento. Isso democratizou o acesso, mas também saturou o sistema. Quando o custo de aplicar é quase zero, o volume explode. Quando o volume explode, a triagem automatiza. E quando a triagem automatiza, o contato humano diminui. É uma cadeia lógica, sem vilões, mas com consequências reais. As empresas têm uma responsabilidade ética de comunicar com clareza, mesmo quando não há obrigação legal. É importante deixar claro, não há evidência de que todas as plataformas operem com má fé, mas há evidência de incentivos para o volume, automação excessiva e falta de transparência. Fraude nem sempre é ilegalidade. Às vezes, é uma promessa não alinhada à realidade. Então, o que fazer? Primeiro, reduza a dependência exclusiva das plataformas. Networking não morreu. O contato direto ainda funciona. Segundo, adapte seu currículo para os sistemas, usando palavra-chave de forma estratégica. Terceiro, diversifique. Use consultorias, grupos profissionais e, mais importante, preserve sua saúde mental. O silêncio digital não define sua competência. O mercado digital de trabalho não foi desenhado para ser cruel, mas também não foi desenhado para ser humano. Ele foi desenhado para ser eficiente. E eficiência, quando exagerada, pode eliminar a empatia. Se você se sente cansado, invisível, saiba que existe uma dimensão estrutural por trás disso. Você não está falhando sozinho. Está navegando num sistema imperfeito. Entender a estrutura é o primeiro passo para jogar com estratégia. O algoritmo pode filtrar seu currículo, mas ele não mede sua dignidade, sua capacidade de aprender, sua história. O sistema pode estar congestionado, mas você continua inteiro. Os algoritmos, em teoria, não têm nacionalidade, mas o impacto que eles causam no mundo real tem um rosto, um sotaque e uma realidade bem local. Hoje, vamos mergulhar nas histórias de quem vive essa jornada no Brasil, na pele. Vamos começar por São Paulo. Conheça a Mariana, 48 anos. Por mais de 2 décadas, ela foi uma gerente de marketing de sucesso em uma grande multinacional. Depois de uma fusão, ela foi demitida. Com um currículo impecável e resultados comprovados, ela tinha certeza de que a recolocação seria rápida. Mas já se passaram 8 meses. Ela me conta, eu envio dezenas de currículos por semana, para vagas que parecem desenhadas para mim. A resposta, quando vem, é um e-mail automático. Sinto que o sistema me filtra antes mesmo de verem minha trajetória. Será que é pela idade? Pela faixa salarial que eu tinha? O silêncio é o que mais desgasta. Você começa a acreditar que se tornou invisível. E a história da Mariana não é um caso isolado. Pesquisas de consultorias de RH no Brasil mostram que profissionais com mais de 45 anos, principalmente em cargos de liderança, enfrentam uma verdadeira barreira digital. O algoritmo, que é programado para buscar potencial de longo prazo, pode acabar interpretando a idade como um fator negativo. Agora, vamos para Recife, no outro lado do espectro. Lá está o Lucas, 23 anos, recém-formado em ciência da computação, por uma das melhores universidades do país. Ele vive o famoso paradoxo da experiência. Ele questiona: toda vaga para programador júnior pede de 2 a 3 anos de experiência. Como eu vou conseguir experiência se ninguém me dá a primeira oportunidade? O Lucas tem um portfólio incrível de projetos acadêmicos e contribuições em software livre. Mas o sistema de recrutamento automático não olha portfólios. Ele procura um campo específico no formulário: anos de experiência profissional. Como o número do Lucas é 0, ele é sistematicamente barrado. Do Nordeste, a gente vai para o Rio de Janeiro conhecer a Carla, 35 anos. Ela trabalhou por uma década como advogada,
mas decidiu fazer uma transição de carreira para a área de produtos digitais. Investiu pesado em cursos, certificações e até desenvolveu projetos paralelos. O problema? O algoritmo só consegue enxergar o passado dela. Ela desabafa. O sistema lê a advogada e me descarta para vagas de Product Manager. Ele não entende que minhas habilidades de gestão de processos, negociação e análise crítica são totalmente transferíveis. Eu sou uma candidata forte, mas para a máquina, sou só um monte de palavras-chave que não batem. Mariana, Lucas e Carla. 3 profissionais talentosos, em fases diferentes da vida, em cantos diferentes do Brasil. As histórias deles não são sobre falta de qualificação. São sobre um sistema que, na sua busca cega por padrões, acaba falhando em reconhecer o mais importante: o potencial humano. Eles são a prova de que, por trás de cada currículo enviado para esse vácuo digital, existe uma pessoa esperando uma chance. Já parou para pensar por que seu currículo, mesmo sendo perfeito para a vaga, parece se tornar invisível para os recrutadores? A resposta está dentro de uma cake sopreta digital, um sistema que decide seu futuro antes mesmo de um ser humano ver seu nome. Hoje, vamos abrir essa caixa e entender como o algoritmo pensa. Primeiro, entenda uma coisa: o sistema que recebe seu currículo, o famoso ATIS, não é um leitor. Ele é um scanner, um classificador impiedoso. Ele funciona com base em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o escaneamento de palavras-chave. O algoritmo não interpreta o que você quis dizer. Ele busca correspondências exatas. Se a vaga pede experiência com Google Analytics, EVAC, escreveu proficiente em métricas web, incluindo GA, o sistema pode simplesmente não fazer a conexão. Ele quer a frase exata. Se a vaga pede inglês fluente e seu currículo diz English Advanced, um sistema mal configurado pode te descartar. É um jogo de correspondência literal. A máquina não tem bom senso. O segundo pilar são as perguntas de eliminação. Sabe aquele formulário online antes de enviar o currículo? Você tem carteira de motorista? Disponibilidade para viagens? Essas não são perguntas para te conhecer. São filtros. Uma única resposta errada pode te nocautear antes mesmo da luta começar. Se sua pretensão salarial estiver R$ 100 acima do teto invisível do filtro, seu currículo pode nunca chegar a um humano. E o terceiro pilar é a análise da estrutura. Aquele seu currículo super bem formatado, com colunas, gráficos e um design moderno, para um algoritmo, isso pode ser só ruído. Sistemas mais antigos não conseguem ler informações em tabelas, caixas de texto ou imagens. Ele tenta extrair texto puro. E se não consegue, sua experiência mais relevante vira um monte de caracteres sem sentido. O sistema te classifica como não qualificado ou ilegível. Depois de escanear, filtrar e analisar, o ATES cria um ranking. Ele dá uma pontuação para cada candidato. O recrutador não vê uma lista com 1.200 nomes. Ele vê o top 10, os que tiveram a maior pontuação de correspondência. Você pode ser 90% qualificado, mas se outros 20 candidatos tiverem 95% de palavras-chave idênticas, você vai para o final da fila. A verdade é dura. O sistema não foi feito para encontrar o melhor talento. Foi feito para reduzir o volume de trabalho do recrutador o mais rápido possível. E nessa busca por eficiência, a sua carreira, sua capacidade de adaptação e seu potencial humano são os primeiros a serem descartados. Você não está competindo apenas com outras pessoas. Primeiro, você está competindo com uma máquina. Entender isso é o primeiro passo para virar o jogo. Nós viajamos juntos pela escuridão do sistema de recrutamento. Vimos os algoritmos, as vagas fantasma e o desgaste humano que tudo isso causa. A sensação de ser invisível é real, eu sei. Mas a invisibilidade não é o seu destino. É apenas uma condição temporária de um sistema que está longe de ser perfeito. Então, a grande pergunta não é por que o sistema é assim, mas sim, o que eu faço agora? A resposta é simples. Você retoma o controle, não como uma vítima, mas como um estrategista. E hoje, eu vou te dar um plano de ação prático para navegar nesse cenário complexo. Primeiro passo: o
Diagnóstico. Pense no seu currículo contra a máquina. Antes de enviar qualquer coisa, seja o robô, pegue a descrição da vaga e o seu currículo. Agora, circule cada palavra-chave, cada competência técnica, cada software exigido. O seu currículo reflete essa linguagem? CABHP de gestão de projetos, com metodologia ágil, essas palavras precisam estar lá. Adapte seu currículo para cada vaga. Um currículo genérico é um convite para ser descartado pelo sistema. Segundo passo, a estratégia 70-30. Não coloque toda a sua energia na mesma cesta. Divida seu tempo assim: 30% para o volume. Use o Easy Apply. As candidaturas de um clique. Jogue o jogo do volume, mas com a consciência de que a taxa de retorno é bem baixa. Faça isso para se manter ativo, mas não invista sua esperança aqui. Os outros 70% são para a qualidade. Este é o seu esforço principal. Pesquise empresas que você realmente admira. Encontre pessoas que trabalham lá. Conecte-se com elas no LinkedIn. Mas atenção, não peça um emprego. Peça um conselho. Mande uma mensagem tipo: olá, fulano. Vi que você trabalha na empresa X e admiro muito a cultura de vocês. Estou buscando fazer uma transição para minha área e adoraria, se possível, ouvir sua perspectiva por 15 minutos sobre o mercado. Agradeço de qualquer forma. Isso é networking de verdade. É criar pontes humanas que os algoritmos não podem construir. Terceiro e último passo: a blindagem mental. Proteja o seu maior ativo. A busca por emprego é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O silêncio digital vai acontecer. A rejeição automática vai chegar. Você precisa se proteger. Estabeleça limites. Defina um número máximo de candidaturas por dia. Crie horários de caça, com blocos de tempo específicos para a busca, e fora deles, desconecte-se. Viva a sua vida e celebre as pequenas vitórias. Uma resposta personalizada, uma nova conexão, um feedback. Mesmo que negativo, isso é progresso. Comemore. O sistema pode estar quebrado, mas você não está. Sua competência não é medida pelo silêncio de uma caixa de entrada. Sua experiência não é invalidada por um filtro de palavra-chave. Entender a estrutura não é se conformar com ela. É aprender a navegar lá, sem perder quem você é. O mercado de trabalho é só um capítulo da sua vida, não a sua história inteira. Continue se movendo, se conectando e, principalmente, cuidando desse, porque o seu valor não está no currículo que você envia, está na pessoa que você é. E isso, nenhum algoritmo pode apagar. Gostou deste conteúdo? Inscreva-se, deixe um like. Obrigado por assistir. Oculto sem filtro, a verdade sem maquiagem.